internet! Vocês estão suave? Eu não tô suavona hoje. Porque aconteceu uma parada essa semana que me deixou pistolona, mano. Que foi o caso de assédio que a Ariana Grande passou no funeral da Aretha Franklin. Bom, e obviamente que eu vou falar sobre isso aqui no canal, mas pra mostrar como isso é muito frequente e que isso acontece há muitos anos de diferentes formas, resolvi fazer um top 5 de casos de assédio com cantoras famosas, divas pop. Então eu vou começar esse top 5 com o caso da Ariana Grande, que foi super recente, então vale já começar com ele. Nessa última sexta-feira, dia 31, a Ariana Grande se apresentou no funeral da Aretha Franklin, que foi transmitido ao vivo na internet, e ela foi assediada pelo pastor Charles H. Ellis. Depois que ela cantou You Make Me Feel Like a Natural Woman, a música da Aretha Franklin, o pastor foi falar com ela e parabenizar e falar algumas palavras e tudo mais. E aí ele foi abraçar a Ariana Grande. Ele abraçou ela meio forte, meio contra ele, e ela tava muito constrangida, ela não conseguia sair. Você vê que ela tá meio uma hora tentando meio que sair, assim, meio que tipo, ir pro ladinho. Isso já é uma coisa que não é legal, né, amores? Primeiro ponto. Segundo ponto, que ele pega muito no peito dela. What? E aí, sem contar que ele fez uma piadinha muito sem graça, que ele falou assim: I've got to apologize because I have to brush up. My 28-year-old daughter tells me, Dad, you are old at 60. When I saw Ariana Grande on the program, I thought that was a new something at Taco Bell. Girl, let me give you all your respect. Tá bom, ele falou, fez um trocadilho com o nome dela, mas não foi legal, né, amores? Teve uma outra coisa chata que rolou, que foi quando ela tava se apresentando, que os homens lá, políticos e tal, estavam atrás dela. E aí o Bill Clinton dá uma olhadona pra ela, como se ela realmente fosse um prato do Taco Bell. Ele mede ela de cima a baixo, como se ela fosse um frangão de padaria. E é muito desagradável, sério. Isso é um caso clássico de machismo que a gente passa todos os dias, que a gente anda na rua e os caras olham a gente como se a gente fosse um pedação de frango, que a gente tá lá usando um decote, a gente tá com uma sainha mais curta, e os caras se veem no direito de olhar pra gente dessa maneira. E aí as pessoas ficaram revoltadas no Twitter, e logo a hashtag Respect Ariana Grande foi parar nos Trending Topics. Alguns comentários. A Ariana Grande foi visivelmente assediada durante o discurso do bispo Charles H. Ellis no funeral de Aretha Franklin hoje. Essa é só mais uma de muitas provas de que vivemos em uma sociedade composta por homens desrespeitosos, exigimos respeito. A Ariana Grande curtiu um comentário em seu Instagram que dizia: em nome de toda Detroit, cidade do pastor, sinto muito que você tenha passado por isso e sido assediada. Nada é sagrado em volta dessas partes. Enfim, a Ariana Grande ainda não se pronunciou a respeito, elas só viram que ela curtiu esse comentário. E aí tem gente falando que a culpa foi da Ariana Grande por estar com aquela roupa. Outro caso de machismo que acontece no nosso dia a dia, que as pessoas culpam a mulher por ser vítima de assédio. Porque ela tava de batom vermelho, essa coisa de puta. Porque ela tava de sainha curta, ela tava de decote. Ah, ela pediu também, né? Ah, como que é esse jeito de sair assim na rua? Isso é roupa pra se cantar num funeral? Ah, isso daí não é roupa de mulher decente, ela pediu. Ai, mas ela tá rindo, ela tá dando risada, ela tá gostando. Não, mano, ela tá numa situação muito constrangedora, sabe? Num funeral sendo transmitido com um monte de político ao vivo no funeral da Aretha Franklin, que PS devia estar se remoendo no túmulo. Ela foi uma das primeiras mulheres a enfrentarem aí a sociedade machista na música, então ela devia estar muito chateada com o que está acontecendo. E aí no dia seguinte o pastor se pronunciou pedindo desculpas. Nunca seria minha intenção de tocar o seio de nenhuma mulher. Eu não sei, acho que coloquei o braço em volta dela. Talvez eu tenha passado do limite, talvez eu tivesse sido muito amigável ou íntima, então peço desculpas. Todos que apareceram eu apertei as mãos e abracei. É isso que nós fazemos na igreja, tudo sobre amor. A última coisa que quero ser é uma distração para esse dia. Isso é sobre Aretha Franklin. Então vamos pro próximo caso, que é o caso da Janet Jackson, que se apresentou com Justin Timberlake no Super Bowl em 2003. Eles estavam cantando Rock Your Body. E aí, na hora da letra, que diz Bet I'll have you naked by the end of this song. Aposto que você vai ficar nua no fim dessa música. E aí, ele fez um negócio assim que era pra abrir o cropped dela, mas ele fez isso e abriu o cropped do sutiã e ela ficou lá com o peitão de fora, pagou o peitinho no Super Bowl. Na época, os dois pediram desculpa sobre o ocorrido. Ele disse que foi um problema da roupa dela, culpou a roupa da menina pelo ato que ele fez. Aí pegou super mal pros dois e a Janet Jackson foi muito mal falada pela roupa que ela usou. E aí, o Justin Timberlake foi banido de se apresentar no Super Bowl e a Janet Jackson nunca mais foi chamada para se apresentar. Mas depois de 14 anos, o que aconteceu? Justin Timberlake foi chamado para se apresentar no Super Bowl novamente, o que não deixou as pessoas muito contentes, né, amores? Inclusive o pai da Janet Jackson, que se pronunciou e disse assim pro New York Post:
se ele fosse um verdadeiro cavalheiro, ele convidaria Janet pra cantar. Mas isso não aconteceu. E aí rolou o show dele em 2017, no ano passado, então ficou muito essa coisa no ar. Será que ele vai chamar Janet? Seria a maneira dele se desculpar e tal? Então ficou todo mundo na expectativa, mas ela não apareceu. Aí eu separei algumas coisas que falaram no Twitter na época. Em nome da justiça histórica, eu espero que Janet Jackson suba no palco durante a apresentação do Justin Timberlake e mostre o cu dele para as câmeras ao vivo para o mundo inteiro. Aproveitando que os fãs do Justin Timberlake estão aqui enchendo o saco, queria lembrar que Justin arruinou a carreira de Janet Jackson, defende Woody Allen, assediou Britney Spears por ano e rouba e copia arte e músicas de artistas negros. Eu acho tão injusto o que aconteceu com Janet Jackson após o Super Bowl e o Justin Timberlake tá aí. Deveria ter acontecido pelo menos a mesma coisa com ele, mas claro que não, ele é homem e branco. E foi isso que aconteceu, gente. Justin Timberlake se apresentou, mas o mundo dá voltas porque Kylie Jenner teve a Stormi no dia do Super Bowl, chocando todo mundo e tirando totalmente o foco do show do Justin Timberlake, que foi o quê? Flopado. Nosso top 3 tá a Taylor Swift, que em 2015 revelou ter sido assediada por um DJ durante uma sessão de fotos que aconteceu em 2013. O caso aconteceu depois de um show dela em Denver em 2013, e ela tava lá tirando foto com o pessoal, e aí o DJ David Miller foi tirar foto com ela, acho que junto com a mulher dele, enfim, tá um de cada lado, e aí nessa hora ele levantou o vestido dela e apalpou a bunda da Taylor Swift e tirou a foto com a mão na bunda dela, apalpando a bunda dela. Na época ele trabalhava em uma rádio famosa, então ela levou o caso pra rádio e ele foi demitido por justa causa. E aí em 2015, 2 anos depois disso ter acontecido, ele resolveu processar a Taylor Swift, mas ele perdeu o caso. A Taylor ganhou o processo movido pelo DJ e ele ainda teve que pagar uma indenização no valor de $1. Ela quis mostrar que o interesse dela não era financeiro, então ela fez ele pagar essa humilhação de pagar $1, que até dezembro de 2017 ele ainda não tinha pagado. Ele ainda teve a cara de pau de não pagar nem sequer $1. Depois disso, ela prometeu fazer doações a instituições que ajudam vítimas de abuso sexual. Nessa época, em 2015, quando tudo veio à tona, ela deu uma entrevista para a revista Time e disse com detalhes o que aconteceu. Ele enfiou a mão no meu vestido e agarrou minha bunda. Eu me retorci, mexi para o lado para me afastar dele, mas ele não soltou. Pensei que se ele era descarado o suficiente para fazer isso comigo sob essas circunstâncias arriscadas, imagine o que ele poderia fazer com uma artista vulnerável e jovem se tiver a chance. Era importante que eu denunciasse o incidente à sua estação de rádio porque achava que eles precisavam saber. Eles investigaram o caso e o demitiram. 2 anos depois ele me processou. Em outra matéria ela disse assim: foi uma palpada bem longa, longa o suficiente para eu entender que foi intencional. Foi algo bem chocante, algo que eu nunca tive que lidar antes. Ele apalpou minha nádega por debaixo da saia, foi por baixo da minha saia. Ou seja, não foi sem querer, ele teve a intenção. Além disso, a Taylor Swift já passou por vários problemas com stalkers. Em 2016, ela começou a receber ameaças de morte. Aí descobriram um dos homens que ameaçavam a Taylor Swift, que é o stalker Frank Andrew Hoover. Ele já tinha sido detido em 2016 por violar uma ordem judicial de restrição várias vezes por perseguir a Taylor Swift. E recentemente, os fãs da Taylor Swift ficaram muito preocupados porque têm percebido reações estranhas da Taylor Swift no palco. 2 vezes ela fez uma reação como se estivesse levando um susto e olhando alguém atrás dela. No dia 25 de agosto, ela estava fazendo um show em Nashville e ela até interrompeu para falar sobre isso. I felt like I felt footsteps on the stage and from past experience when I hear footsteps behind me on the stage I get really freaked out. Sorry, it's not a cool thing. E no dia 30, um novo stalker chamado Colin Coughlin postou na sua conta do Instagram vários vídeos ameaçando Taylor Swift e dizendo que se ela for pra Austrália pra fazer show, ela vai morrer. E ela tem show marcado na Austrália em outubro. E aí, depois disso, depois das reações da Taylor Swift no palco, os fãs estão muito preocupados e subiram a hashtag #ProtectTaylor. Tenso. Bom, vamos pro nosso segundo lugar, que é o caso da Kesha contra o empresário, produtor Dr. Luke. Tudo começou em 2013 com uma petição que os fãs fizeram online para livrar a Kesha do trabalho com o produtor Dr. Luke, porque segundo eles, ele tratava ela como uma marionete. Meses depois, em janeiro de 2014, a Kesha foi parar na rehab para tratar de problemas alimentares. Foi aí que a mãe dela, PBC Bird, deu uma entrevista à revista People e disse que o Dr. Luke estava pressionando a Kesha a emagrecer, querendo meio que dizer que a saída para rehab tinha muito a ver com essa pressão que o Dr. Luke colocava em cima dela. Em outubro de 2014, a Kesha entrou com uma ação contra o Dr. Luke. Ela alegou ter sofrido abuso sexual físico, verbal e emocional
profissional por 10 anos. Segundo a ação, na época, o Dr. Luke teria incentivado Kesha a beber e a usar drogas para ela ficar menos inibida e para se soltar mais. E além disso, a Kesha disse no documento que antes de uma viagem, que eles iam pegar um avião, ele fez a Kesha cheirar uma substância e aí ela ficou dopada e durante essa viagem o Dr. Luke teria abusado dela. Em outra situação, ele supostamente deu boa noite Cinderela pra ela e no dia seguinte ela acordou nua na cama do hotel dele, sem lembrar de nada. Ela alega que depois de todos esses abusos e tal, ela desenvolveu depressão, crise de pânico, isolação social e várias outras coisas. Ai, é muito tensa a história, sério, me parte o coração. No mesmo dia que ela entrou com uma ação contra ele entrou com uma ação contra ela por difamação e quebra de contrato. Em fevereiro de 2015, a Kesha assinou um documento para que ela pudesse encerrar o contrato com a Sony Music, alegando que se ela ficasse lá e não pudesse lançar nenhuma música até que a ação fosse concluída, isso ia prejudicar muito a carreira dela. Mas isso foi negado. A Kesha não podia sair da gravadora, não podia quebrar o contrato com a gravadora e também não podia gravar músicas até que a ação fosse resolvida. Vários artistas ajudaram a Kesha, inclusive a Taylor Swift, que fez até uma doação ajudando ela a poder se manter financeiramente, poder fazer isso independente da gravadora. Quem também ajudou ela foi a Lady Gaga, a Lorde, a Lily Allen e outras artistas. Muita sororidade, muitas manas unidas ajudando umas às outras. Sério, foda. Em 19 de fevereiro de 2016, a Kesha foi derrotada na primeira audiência do caso e em abril o Dr. Luke foi inocentado. Chocada, uma juíza mulher, tá? Só queria pontuar isso. Em agosto de 2016, a Kesha decidiu encerrar o caso para que ela pudesse continuar com a carreira dela e gravar música nova, porque até então ela estava muito prejudicada. Mais de um ano depois da ação, a Sony, a gravadora, disse que o Dr. Luke não tinha mais nenhuma relação com a gravadora, ou seja, ele foi cortado da gravadora. Em 6 de julho de 2017, a Kesha lançou o seu primeiro single depois de tudo isso, que foi Praying, que tem uma letra muito emocionante, fala sobre tudo isso. Eu me orgulho de quem eu sou, sem mais monstros, posso respirar novamente. E você disse que eu estava acabada. Bem, você estava errada e agora o melhor ainda está por vir, porque eu posso fazer isso sozinha e não preciso de você. Até me arrepia, sério. Foi uma resposta, um tapa na cara deste cuzão. Agora segue pro nosso primeiro lugar, que me dá até uma dor no coração de falar, porque eu acho que é o caso mais famoso, mais sério que a gente tem de machismo com famosos da música, que foi o caso Rihanna e Chris Brown de 2009. Rihanna e Chris Brown namoravam, né, cerca de um ano mais ou menos. Os dois estavam no auge. A Rihanna tinha acabado de bombar com Umbrella, o Chris Brown tava bombando, eles eram um casal do momento da música. E aí eles só estavam crescendo e tal, e ia rolar o Grammy de 2009 e os dois se apresentariam na premiação. E aí rolou uma festa pré-Grammy. Eles estavam voltando da festa pré-Grammy e aí tiveram uma discussão no carro por ciúmes, uma discussão de uma mensagem que o Chris Brown recebeu de uma menina que trabalhava com ele, que a Rihanna tinha ciúmes porque ele já tinha se envolvido com ela e tudo mais. Na época encontraram o carro do Chris Brown e pessoas que estavam ali em volta relataram que Chris Brown tinha agredido uma mulher. Não se sabia que era Rihanna, ficou isso no ar, essa notícia veio à tona. E aí, no dia seguinte, no Grammy, nem Chris Brown nem Rihanna apareceram e eles cancelaram a apresentação deles. Até que descobriram que a mulher era Rihanna e foi revelada uma foto em que ela tá completamente desfigurada. Claramente foi agredida fisicamente, né, com olho roxo, nariz sangrando e tudo mais. No mesmo dia, Chris Brown se entregou pra polícia, assumiu o que fez. Ele foi condenado a 5 anos de liberdade condicional e 180 horas de serviços comunitários, 52 semanas de sessões de terapia para a prevenção de violência doméstica e foi orientado a manter uma distância de 45 metros da cantora, que diminuía para 10 metros em premiações. E alguns dias depois, ele postou um vídeo no YouTube pedindo desculpas e claramente é um pedido muito fake. Ele tá lendo algo que o advogado escreveu, é bem claro, é bem óbvio isso. Caso que a gente já viu se repetir várias vezes, né, amores? Aí de famosos se desculpando na internet. Passa um tempo, Rihanna deu uma entrevista ao Good Morning America contando tudo. Ele não tinha nenhuma alma em seus olhos, apenas o vazio. Ele estava claramente sem os sentidos. Não havia nenhuma pessoa quando eu olhava pra ele. Ela confirmou as informações da polícia de que Chris Brown a mordeu e a sufocou até ela ter problemas pra respirar e deu vários socos no olho dela. E aí, pra finalizar, ela disse assim: o que os homens não compreendem quando batem em uma mulher é que o rosto, o braço quebrado, o olho roxo,
vão se curar. Esse não é o problema. O problema é a ferida por dentro. Você relembra o tempo todo. Isso volta pra você, quer você queira ou não. E é doloroso. Acho que ele não entendeu isso. Em fevereiro de 2011, caiu a cláusula de que ele não podia chegar perto dela, e aí ele podia se reaproximar dela e tal. E na mesma época ela voltou a seguir ele no Twitter e ela foi muito criticada. Em agosto de 2012 ela deu uma entrevista pra Oprah e disse que o Chris Brown provavelmente era o amor da vida dela e que eles tinham reconstruído a confiança e que tinham uma amizade muito próxima. Quando ela foi receber o prêmio de melhor vídeo do ano no VMA, nesse mesmo ano, em 2012, ela passou pelo Chris Brown e eles deram um beijinho, tipo, não dava pra ver se foi no rosto, apareceu meio na boca, e aí rolou maior comoção por causa disso, especulando se eles tinham voltado e tal. Depois disso eles chegaram a voltar, mas foi muito breve. A Rihanna até disse assim, é muito pessoal, muita coisa me levou a isso, mas resumindo, é que eu conheço ele. Eu tive que pensar muito e tive muito tempo pra isso. Eu tentei fazer isso por mim. Você não sente esse sentimento de que vai ser um amor pra vida toda com todo mundo. Então quando você tem, não quer perder. E eu diria que definitivamente ele é a pessoa com quem tem esse tipo de relação. Só que um tempo depois eles terminaram. No dia 20 de março de 2015, o caso foi encerrado. E aí em 2016, o Chris Brown lançou um documentário chamado Welcome to My Life, que ele fala também abertamente sobre a história, ele conta a versão dele sobre o caso. Enfim, gente, o Chris Brown, ele, na época que aconteceu isso, foi meio banido de tudo, sabe? Pegou super mal, os famosos também meio que viraram a cara e tudo mais. Mas depois foi voltando aos poucos, tanto que ele tá aí, né? Enfim. O caso da Rihanna é um caso clássico de violência doméstica que muitas mulheres passam em casa, mulheres que amam seus maridos e perdoam ele, então, tipo, não tem coragem de denunciar, ou acham que aquilo é normal, ou não tem coragem porque acham que o cara pode ficar mais violento ainda, tem vergonha. Então isso acontece muito. Esses 5 casos são muito sérios e mostram mesmo casos de machismo e de assédio que acontece todos os dias com mulheres no mundo inteiro, seja uma palpada no corpo, seja um olhar de desejo, seja violência doméstica de fato, seja violência física, seja abuso sexual, seja estupro, sejam também atitudes em que o homem acha que é superior à mulher e faz ela se calar, e faz ela não trabalhar mais, e faz ela fazer o que ele quer. Então, se você sofre algum tipo de abuso, se você conhece alguém que sofre, não deixe de denunciar, ligue para 180, que é o telefone gratuito e a ligação é anônima, então você pode ligar e denunciar. E é isso, gente, mais um vídeo sério aqui no canal, mas que a gente precisa falar, quero saber a opinião de vocês, comentem aí, dá um like nesse vídeo, compartilha pra todo mundo, passa essa informação aí pro próximo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. A gente tem que falar sobre esse caso, não é mimimi, é um caso que acontece com as mulheres todos os dias, então tem que falar sim, tem que subir a hashtag, tem que apontar o dedo, e é isso aí.